E vamos lá para a nossa última semana do Jornada Equilibrada. Até agora foi muito conteúdo, reta final, foi muita técnica para que você chegue na aula de hoje. Pronto, pronto. A aula de hoje é a cereja do bolo. A aula de hoje é a conclusão de tudo que a gente foi construindo nessas últimas sete semanas. Tudo que a gente fez foi para facilitar a meditação. Tá? Semana passada eu falei mais sobre mindfulness, ou atenção plena, e hoje eu vou aprofundar um pouco mais na meditação, que é essa prática milenar. Então, antes de entrar em detalhes sobre a concentração e sobre a meditação, eu acho que é interessante voltar um pouco no tempo e ver como que tudo isso começou. Tá? A história da meditação ela tem raízes pré-históricas. Então, as provas mais antigas que se tem da meditação foram encontradas no Vale do Indo. O Vale do Indo é uma região hoje que está mais ou menos ali na divisa do Paquistão com a Índia. Tá? Esses registros que acharam lá, eles são datados de mais de 3.000 anos antes de Cristo. Ou seja, 5.000 anos atrás. E essa é a raiz, essa é a origem do yoga e da meditação. Lá eles descobriram gravuras que sugerem uma prática de yoga ou de meditação. Tem posições sentadas, tem uma posição de lótus, por exemplo, que é uma imagem que eu vou mostrar para vocês agora, que é aquela posição sentada com as pernas cruzadas. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês essa posição. Apareceu para vocês aí? Então, ó, essa posição, isso daqui é datado de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos atrás. É um carinha sentado exatamente nessa posição que eu estou sentado aqui agora, representado nessa imagem. E é daí que vem a raiz da meditação, tá? Porque daí até mais ou menos 400 depois de Cristo, não tem nada escrito sobre meditação, sobre yoga, mas se acredita que já acontecia essa prática até que a primeira pessoa sistematizasse, foi o Patanjali, que é um cara que eu vou falar um pouquinho agora mais para frente. Mas aí foi um cara que sistematizou o que já estava rolando na região, ele criou um passo a passo. E aí foi o primeiro método de yoga que surgiu, tá? Mas já se acredita que antes disso já rolava muita técnica de yoga, técnica de meditação. Então, com o tempo, a maioria das principais religiões do mundo começou a pegar os elementos da meditação e incorporou na sua prática religiosa. Então, hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, cada um deles tem a sua própria prática de meditação. No entanto, tudo que a gente faz hoje, uma grande maioria das técnicas que a gente pratica hoje, no Ocidente, né, principalmente, são derivadas dessas tradições, desses darshanas da Índia, que é um ponto de vista, tá? É uma forma de enxergar o mundo dos indianos. Lá eles chamam isso de filosofia. Tá? Então, entre essas formas de enxergar o mundo, são 6 darshanas, um deles é o yoga. E o que é o yoga? Né? Para a gente falar de meditação, a gente tem que falar de yoga. Então, eu vou falar aqui rapidinho sobre o que é o yoga. O yoga é uma prática, né? É um conjunto de ferramentas baseado nessa cosmologia. Já vou explicar melhor o que isso significa, tá? Mas, para a gente entender melhor, para que praticar yoga? Para que praticar yoga? O yoga ele é praticado para atingir o samadhi. Tá? Samadhi ele pode ser traduzido como comunhão com todo, expansão de consciência, meditação completa, meditação profunda, meditação mais profunda possível, meditação Mother Buster. É isso. Samadhi é um negócio transcendente. É um negócio que vai além do que eu consigo transformar numa palavra. Então, o Samadhi ele é descrito como um momento que você transpõe os seus limites físicos, emocionais e mentais. E você se sente integrado a uma partícula única, universal. Tá? Então, segundo essa cosmologia do yoga, você já está integrado a tudo e a todos à sua volta. A todo mundo. Tudo. E o que te impede de perceber isso chama avidya, que é, no yoga, a ignorância. Tá?
Então, a meditação é uma ferramenta para que você acabe com a sua ignorância sobre você mesmo, para que eu acabe com a minha ignorância sobre eu mesmo. Hoje em dia, é muito comum chamar isso de prática de autoconhecimento. Então, o yoga e a meditação eles são praticamente sinônimos. O yoga ele é um caminho para te conduzir ao estado mais profundo de meditação possível. E como atingir esse estado, né? Aí são diversos, né? São diversos. Já surgiu são diversos caminhos que vão tentar te levar para o mesmo lugar. Raja Yoga, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Kundalini Yoga, enfim, tem diversas linhas de yoga. Se você pesquisar na internet, você vai achar mais de 100. Então, tem muito, tem para todo gosto. Assim, a pessoa fala, se você conhecer alguém, me ajuda a divulgar essa informação. Se você conhecer alguém, fala a pessoa, já fez yoga e tal, a pessoa fala, não gostei. Aí você fala, tá, faz outro. Que tem muito, tipo, o yoga ele é tão plural, ele é tão diversificado que até todo mundo chamar yoga é meio que um absurdo, porque é muito diferente do yoga do outro. Então, se você for pesquisar, se você for praticar outras linhas, outras aulas, outros professores, você vai ver que vai ter aula que o cara vai chegar com um cavaquinho, vai tocar uma musiquinha, vai cantar. Vai ter uma aula que a galera vai chegar e ficar batendo palminha e fazendo mantra. Vai ter uma aula que a galera só vai ficar fazendo asana, que é aquela posição corporal. Vai ter aula que a galera só vai sentar e meditar. Vai ter aula que a galera só vai ficar deitada, que é yoga restaurativa, ficar deitado, posições mais relaxantes. Então, tem para todo gosto. Tem para todo gosto. Então, eu acredito que vocês, de alguma forma, se identificaram com a prática que eu proponho, tá? Mas eu quero sempre que vocês saibam que isso não é o yoga. Isso é uma prática de yoga. Tá? O yoga tem 1000 possibilidades para você buscar, se aprofundar e fazer aquilo que você gosta, que eu vou falar mais sobre isso lá até o final. Então, até me perdi onde eu estava. Cada linha, né, tem esse passo a passo, cada linha tem seu caminho, mas no geral, para atingir esse estado, esse samadhi, que é essa hiperconsciência, esse estado superior, é necessário, no mínimo, 3 coisas, que são pratyahara, dharana e dhyana. Calma que eu vou explicar cada uma disso. Está tudo em sânscrito. Então, pratyahara. Pratyahara é traduzido para o português como abstração dos sentidos. Então, sabe quando a gente está lá fazendo a descontração e você começa a não sentir mais seu corpo? Aquilo é pratyahara. Aquilo é um estado onde você não é mais afetado pelos seus sentidos. Você nem lembra que seus sentidos existem. Você está com uma percepção interna sobre você mesmo, não externa. Você se desliga do mundo e se liga no seu mundo interior. Isso é pratyahara, tá? Esse é o primeiro passo para chegar no samadhi. Segundo passo, dharana. Dharana é concentração. Então, concentração ou foco é aquela capacidade de convergir sua atenção para um centro, para um ponto. Muita gente ouve, mas não entende essa definição. Então, eu vou reforçar de novo, porque assim, concentrar não é falar, olha, eu vou olhar para isso. Não, concentrar eu vou falar sim para isso, vou olhar para isso e vou falar não para todo o resto que não seja isso. Se eu olhar só para isso e olhar para o que está à volta disso, eu não estou me concentrando. Então, a concentração, ela exige, na verdade, não que você diga sim para alguma coisa, mas que você diga não, tanto sensorial, tanto mentalmente, para tudo aquilo que não é aquela coisa. Tá? Então, por exemplo, na meditação, quando a gente vai fazer a técnica de concentração, tem um som. Mais importante que o som é você dizer não para todo o resto. É você não se apegar a todo o resto que não seja aquele som. É não se apegar a todo o resto que não seja aquela imagem. É não se apegar a todo o resto que não seja aquela sensação. Então, a meditação, a concentração, ela vem de dizer não para tudo que não seja aquilo que você escolheu. Então, por exemplo, quando você vai estudar, você sentar na mesa e ligar a televisão. Você está estudando e está vendo televisão. Então, você não está fazendo nenhuma coisa nem a outra. Isso é muito importante a gente ter isso em mente, que o nosso cérebro ele não é multitarefa. Isso é um mito. Ele até faz 2 coisas ao mesmo tempo, só que ele faz trocando a atenção. Então, ele não é multitarefa, ele não faz 2 tarefas ao mesmo tempo. Então, ou você está vendo a televisão, ou você está estudando. E você vai ficar trocando a sua atenção. Uma hora você vai estar estudando,
outra hora você vai ver a televisão, outra hora você vai estar estudando, outra hora você vai ver a televisão. E aí isso cria um ping-pong mental que, assim, que é viciante. O cérebro adora isso daí. Não sei se vocês já perceberam, umas coisas mais legais que tem para fazer, né? A gente não gosta, mas a gente fica horas lá. É abrir o Netflix e ficar vendo quais filmes tem para assistir. Não quer nem assistir o filme. Por quê? O nosso cérebro, ele tem uma sensação de prazer quando acontece algo novo, uma novidade. Então, por isso que é muito difícil para a gente concentrar numa coisa só. É um movimento, a meditação é um movimento totalmente antinatural, tá? O nosso natural é a mente ficar pulando de galho em galho. Então, a meditação é um movimento antinatural, só que ao mesmo tempo que é antinatural, a meditação ela é inata. Então, a gente já nasce com essa circuitaria que qualquer um é capaz de utilizar. Então, ao mesmo tempo que a gente não tem esse comportamento no dia a dia, esse comportamento pode ser inserido na vida de qualquer um. Tá? Então, inclusive, a gente tem até uma meditação no yoga que chama Neti Neti. Eu vou passar até o fim do desafio, vou passar para vocês. Mas, resumidamente, Neti Neti não e nem isso. Não, assim, você vai negando o que vai aparecer na sua mente. Aí vem um pensamento, você pensa, Neti Neti. Aí, não quero. É tipo, não quero. Sai. Sai. Você vai negando os pensamentos. E não é sai também, que não é tão agressivo assim, que eu sou um pouquinho agressivo, mas não é sai. É só não vou te dar atenção, não vou te dar atenção, não vou te dar atenção. Não precisa sair, pode ficar aí, mas eu não vou te dar atenção. Tá? E o que mais tira atenção? Vocês que já praticaram aqui pelo menos 7 semanas comigo, você pode perceber. O que mais tira a sua atenção quando você tenta meditar? Antes até mesmo da sua mente. É seu corpício. É a dor nas costas, é a coceira no nariz, sei lá, dor no pescoço, é a dor de barriga, é o ar que não entra, não sei. Geralmente é seu corpo que vai chamar atenção inicialmente, tá? Então, você já tentou se concentrar com dor de dente? Não dá. A sua atenção vai toda para o corpo. O corpo chama sempre mais atenção. No Quarentena Equilibrada eu falei muito disso, que é a base para a gente entender os princípios do yoga, que é o corpo chama mais atenção que a emoção, que chama mais atenção do que a mente. Então, sempre que tiver movimentos ocorrendo conjuntamente nesses três corpos, né, o seu corpo físico vai chamar mais atenção. Tá? Então, o primeiro passo é identificar qual que é o estado do seu corpo no momento que você está querendo se concentrar. A grande maioria das pessoas passa o dia no estado ansioso. E quando você está ansioso, seu corpo precisa relaxar para chegar naquele equilíbrio necessário para a gente poder meditar. Então, geralmente, por isso, né? Geralmente as minhas aulas, tanto aqui, tanto todas as aulas praticamente que eu dou, são focadas em relaxamento. Por quê? Porque é isso que a maioria das pessoas está precisando. Então, até mesmo quando eu faço uma aula mais intensa, eu não faço aula mais intensa e termino a aula e sem descontração, sem meditação, sem relaxamento. Por quê? Porque não é o que a galera está precisando, não é acelerar. Geralmente quem busca o yoga está precisando relaxar, tá? Mas não quer dizer, tá? Só isso que de novo, isso é uma escolha minha de acordo com os meus alunos. Se você quiser praticar yoga para ficar aceleradão, você pode praticar à vontade também. Dá para meditar acelerado também. E aí depois, na hora da meditação, você vai ter que acalmar, né, sua respiração, só para, naquele momento, você baixar um pouquinho. Mas não tem problema nenhum fazer uma prática mais vigorosa, uma prática mais intensa. É yoga também, tá? Então, exemplos lá para acelerar. Respiração acelerada e aquelas técnicas mais vigorosas. Então, de vez em quando eu passo para vocês, sempre para a gente ter aquele contraste, de perceber acelerado e o calmo. Para a gente aprender a conviver em todas as situações. Que mais? Terceiro passo. Dhyana. Foi o primeiro, foi Pratyahara. Segundo, Dharana. Terceiro, Dhyana. Agora, finalmente, no Dhyana, chegamos na nossa tão querida meditação. Se eu tivesse que definir, assim, se eu fosse muito audacioso, como eu serei agora,
em definir a meditação em uma frase, seria: meditação é um estado de consciência. Tá? Mas como eu não sou tão audacioso assim, você já vai me xingar que eu vou ter que explicar que é um estado de consciência. Né? Então, estado de consciência já não dá para explicar em uma frase. Estado de consciência não dá para explicar, talvez, em uma vida, porque nem a neurociência tem uma explicação, nem a filosofia tem uma explicação única, nem a religião tem uma explicação única. Então, consciência, estado de consciência, pode ser um monte de coisa, mas para a gente não ficar perdido, vou resumir o que eu falei lá na aula 2, né, que foi sobre consciência. Consciência, para a gente aqui, pode ser entendida como a percepção do que se passa em você e ao seu redor. Eu vou repetir só para amarrar. Consciência pode ser entendido como a percepção do que se passa em você e ao seu redor. Então, é a capacidade de você perceber a sua própria existência e a realidade. A gente tem geralmente dois estados principais de consciência, que tomam grande parte do nosso dia, né? Da maioria das horas do nosso dia, que são eles. Estado de sono, né? E sonhos, que é quando a gente está dormindo, é um estado de consciência. Tá? E o outro estado mais comum é o estado de vigília. O que é o estado de vigília? É quando a gente está acordado. E quando a gente está acordado, é o estado que a gente está agora, é o estado que a gente vive, trabalha, a gente se relaciona. E a gente... O mais interessante é que nesse estado a gente se imagina como alguém consciente. Tá? Então a gente tem uma noção da nossa autoconsciência. A gente tem noção do que a gente está consciente. Isso é o que define esse estado de vigília. Então você tem essa percepção de que você está consciente. Tá? Isso não quer dizer que quando você está em outro estado você está inconsciente, tá? Mas é que no de vigília você tem essa clara percepção de que você está consciente do que está acontecendo, tanto no seu corpo, quanto à sua volta. Se alguém te puxar, você sente. Sabe aquele me belisca para ver se eu estou acordado? Então é isso. Você beliscou, você percebeu, você tem convicção de que você está consciente. Tá? Mas existem outras vias de consciência, tá? Algumas delas, que são da atenção e da concentração. Quando a gente está concentrado numa tarefa, a gente entra num fluxo, num estado de comunhão com a tarefa. Tá? Nada além do que a gente está fazendo importa. E alguns teóricos, né, alguns estudiosos chamam isso de flow. Já falei muito disso já em algumas outras aulas, hoje eu não vou me alongar muito, mas a meditação por si só não pode ser descrita por palavras, porque ela não é um processo racional, ela não é um processo da mente. Então, ela é um estado que transcende a mente. Tá? A meditação ela só pode ser compreendida através da experiência direta, nunca através da linguagem. Tá? Por exemplo, para você entender o que eu estou querendo dizer com isso. Se alguém perguntar qual que é o gosto de uma maçã, aí você vai pegar uma maçã, tem duas pessoas aqui, qual que é o gosto dessa maçã? Aí eu dou uma mordida e falo, essa maçã está suavemente adocicada. Aí outra pessoa vai lá e morde e fala, nossa, essa maçã tá amarga. Mesma maçã. O que isso significa? Qual dos dois está certo? Qual que é o sabor da maçã na vida real, na realidade? Nenhum dos dois. O gosto da maçã, ele não pode ser descrito. Tá? Ele é único. Porque quem morde a maçã vai sentir o gosto de um jeito. Depende das suas papilas, depende das suas experiências, depende da sua dieta, depende do que você entende, do que você espera ao morder uma maçã. Depende se você já comeu maçã, se você não comeu maçã. Então, e a meditação é muito mais profunda. Eu estou palpando algo físico, assim, algo que a gente pode olhar e falar, olha, existe algo aqui real, algo único para nós dois. Nós dois estamos vendo a mesma coisa. Mas mesmo essa mesma coisa que nós estamos vendo, para mim essa coisa é uma coisa, para você essa coisa é outra coisa. E é isso. E é isso que acontece com a meditação, tá? Só dá para sentir o gosto da maçã quem come maçã. Só dá para sentir o gosto da meditação quem medita. Então, não tem muito escape.
Então, o que eu faço com as aulas teóricas, com essas aulas de hoje? Qual que é o objetivo? Não é que você entenda o que é meditação. É só que você queira praticar meditação, é só isso. Só que você entenda que é algo legal, é algo que pode tirar uma sensação legal e que você pratique. Essa é a função principal da aula de hoje, porque não dá para eu explicar o que é a meditação, porque a meditação para mim é uma coisa, para você vai ser outra, para outro vai ser outra. Tá? O que você vai encontrar dentro dessa experiência é único, é seu. Beleza? E o que a gente faz? A gente passa caminhos, a gente passa técnicas, a gente passa passo a passo para ajudar nesse processo. E segundo o yoga, na meditação, né, quando você medita, o praticante que medita, ele conhece a verdade. O que é a verdade? Ele percebe como as coisas são na realidade. Ele percebe como as coisas são sem a influência do intelecto dele, sem a influência das emoções dele. Ele percebe a realidade nua e crua. Tá? E isso, com isso, o praticante se liberta da ignorância. Então, nessa condição, a consciência no momento presente é total. Aí o tempo se transforma num eterno agora. A atenção é plena, a atenção é pura, é tudo e nada ao mesmo tempo. Eu posso ficar passando aqui o dia falando um monte de coisa que não vai chegar a conceito nenhum. É tudo abstrato. Tá? Mas é muito comum, em português, a gente tem um problema com a palavra meditação. Por quê? Porque em português, se você abrir o dicionário lá, você escrever meditação no Google e abrir o dicionário, vai estar escrito lá. Meditação é pensar em algo. Pensar sobre algo. É comum alguém chegar e falar, nossa, estou meditando sobre esse assunto, estou meditando sobre não sei o quê, estou meditando... Nananana. E o que são? São construções de pensamentos. Mas a meditação do yoga, o dhyana, que é o que eu falei agora há pouco, é um estado que está além dos pensamentos. Então, a ideia da meditação é você suprimir a instabilidade do corpo, da emoção, do pensamento, da mente, para perceber aquele estado onde nada te afeta. E aí você conseguir perceber só a sua própria existência. E aí que vem essa treta, né? Para entender então, o que é a meditação. Porque se você pegar o dhyana e traduzir para meditação, não é o que está querendo dizer. Então, o que eu gosto de falar para as pessoas é assim, que o que eu passo é a meditação do yoga, é dhyana. Aí é meditação do yoga, meditação do yoga. Porque eu não posso chegar para você e falar, olha, se você estiver mentalizando, se você estiver contando carneirinho, você não está meditando. Eu não posso chegar para você e falar, se você estiver imaginando, não sei o quê. Não, porque segundo a ciência, eu vou explicar aqui mais para frente, tem vários tipos de meditação. Mas a do yoga é concentre um ponto, mantém esse ponto e só. That's it. Então, como eu estava falando, a ciência, ela classificou as meditações em 3 tipos principais, que é o mindfulness, a meditação contemplativa e a meditação concentrativa. Concentrativa que é a do yoga. Para não ficar muito confuso, porque esse é um assunto que eu nem conheço todas as meditações, tá? Porque não é necessário. Na meditação é exatamente o contrário, né? Quanto mais você conhece, mais difícil fica, porque você vai ver mais opções no mesmo cenário, você vai fazer várias práticas diferentes e não vai aprofundar em nenhuma. Então, o que eu sempre recomendo, teste algumas, 10, 5, 20, sei lá. Faz o seu período de teste, vê qual que você se identifica mais, depois fica nessa, que aí você vai conseguir evoluir na prática. Mas como eu ia dizendo, para não ficar muito confuso, vamos focar na do yoga, tá? Que é essa concentrativa. Nessa técnica, você só concentra no objeto, pode ser interno, pode ser externo, e mantém sua atenção nesse objeto. Você vai ignorar qualquer estímulo do ambiente, você vai focalizar, né, nessa sua atividade mental ou sensorial. Então, por exemplo, você pode repetir um som, uma imagem, ou sua respiração, o toque de alguma parte do seu corpo, enfim. A técnica para meditação, ela é extremamente simples. É focar a atenção em um ponto e não desviar a atenção dele. Só isso. Mas você já deve ter percebido, né, que a técnica é simples, mas não é fácil de fazer. Então, daqui até o fim da aula, eu vou passar tanto mais algumas dicas aqui, né, para facilitar essa concentração, esse exercício de concentração de meditação, e depois a parte prática, tá?
Posso continuar? Tá muito uma dúvida? Não? Então vamos continuar. Marcelo, eu tenho. Oi, diga. Eu tentei meditar com música, eu já te disse que não consigo muito ter foco. Uhum, Aí eu tô fazendo aquela que você ensina de meditar falando, inspira, expira. uhum. E aí isso tá certo, né? Não tem nada, tipo, não atrapalha o, Se você tipo, estiver falando porque sempre. eu preciso falar, tipo, inspira. Ah, Não com a falar, boca. mas pensar, entendeu? Ah, não. Mas esse Não, mexe a boca ou mexe a mente? na mente. Eu preciso ficar, tipo, inspira, expira, pra ficar. Não, Aí na eu mente consigo, não tem problema. tá? Porque é o Mas, ó, único jeito que eu sempre, percebi que eu sempre, consigo. sim, só sempre saibam que quanto mais movimento tiver na meditação, mais longe você está da meditação, né? Então, a meditação mais profunda, por exemplo, ela é a concentração no silêncio, tá? E, só que, porra, como que vai concentrar no silêncio, né? Não sei, também não sei. Quando eu souber, talvez eu consiga explicar. Mas então, o que a gente faz antes de conseguir chegar nesse estado, né? De conseguir concentrar no silêncio? A gente faz técnicas que vão se adaptando com a gente. Então, se você precisa ficar falando inspira, expira, beleza. Se você precisar meditar com o olho aberto, beleza. A questão é, saiba que depois, com o tempo, você vai tentar galgar outras meditações mais estáticas, né? Quanto menos movimento tiver, melhor. Então, se você se concentrar num ponto só que não se movimenta, melhor ainda. Mas é uma meditação também, pode ser feita. Então tá, então para iniciar eu posso começar. Iniciar assim, que eu já Ah, pode tentei iniciar fazer, por anos isso daí, né? mas aí para começar a ter mais foco, eu começo com esse negócio de inspira, expira e depois vou mudando. Não, depois, quando você sentir que isso daí tá muito tranquilo, aí você pode ir para outra técnica, um pouquinho mais difícil. Porque Mas, eu percebi hum, que assim eu consigo, sabe? Ficar parada. não, você pode ficar nessa técnica por, como eu falei, é o seu tempo. Pode ser anos isso, tá? Que eu tô falando. Estou falando só para a gente entender que tem uma, digamos, uma hierarquia da profundidade que a gente vai conseguir atingir com cada técnica. Então, por exemplo, dentro do yoga, uma técnica corporal dá para atingir a meditação dentro de uma técnica corporal. Só que ela não vai ser tão profunda quanto uma técnica sentado com a coluna ereta, com respiração fluindo, sem esforço, tá? Porque lá sua respiração vai estar ofegante, seu corpo vai estar chamando a atenção. Dá para meditar, dá para chegar no estado meditativo, que né, quando a onda fica bem mais lenta, mas a posição sentado com as pernas cruzadas, coluna ereta, ela não é à toa que ela é feita há 5.000 anos, porque ela promove, né, essa essa maior facilidade nessa profundidade da meditação. Mas, como eu sempre disse, vamos sempre fazendo do jeito que você se sente bem. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora, então. Mais alguma coisa? Não, só isso, obrigada. É isso. Bom, continuar aqui. Então, a gente precisa preparar o terreno para a meditação. Né? Antes de a gente se preocupar com a mente, né? Você precisa do corpo apto para se concentrar, como já falei. E agora eu vou dar algumas formas, né, para melhorar seu corpo, melhorar sua concentração. Bom, primeiro, o mais óbvio de todos, né? Para conseguir manter a sua atenção, você precisa que seu corpo esteja firme, estável e confortável. Você deve ter percebido que em quase todas as aulas eu falo essa sequência: firme, estável e confortável. Eu vou repetir ela eternamente: firme, estável e confortável. Que é através disso que você vai conseguir atingir um estado meditativo. Não interessa qual seja a posição. Se tiver de ponta cabeça, com uma perna para o lado, uma perna para o outro, se você conseguir achar uma posição daquela forma que esteja firme, estável e confortável, aí você vai conseguir meditar, tá? Então, técnica de alongamento, flexibilidade, fortalecimento muscular, todas elas são importantíssimas para a meditação. E é esse o grande erro que eu vejo da maioria das pessoas, principalmente hoje, né, depois que a meditação chegou no no Ocidente, através do mindfulness, está muito forte, muita gente medita, tem aplicativo, tem não sei o quê, mas a galera não prepara o corpo
Então, se todo mundo fosse atleta, todo mundo fosse bailarino, todo mundo fosse do circo, todo mundo tivesse lá a sua flexibilidade, a postura, beleza, não precisa praticar as técnicas corporais do yoga. Agora, se você não consegue sentar e ficar sem dor nas costas, não dá, entendeu? Não dá. Você precisa praticar yoga para cuidar do corpo. E aí muita gente tenta meditar, fala que não consegue, acha que é difícil, sei que, não sei o quê. E aí acaba usando a meditação só como uma ferramenta de relaxamento. Ah, vamos dormir escutando uma meditação. Não, não é problema nenhum, mas aí fica nisso. E aí perde os maiores benefícios da meditação. As maiores benefícios da meditação estão em concentração, estão em tentar atingir aquele estado superior de consciência, tá? Então, além de reforçar a prática da meditação com vocês, eu reforço com vocês a prática do yoga. O yoga ele é essencial para esse processo de autoconhecimento através da meditação. E pratiquem, né? Façam bem, venham nas aulas, pratiquem, façam, repitam as aulas. Que sem isso fica difícil evoluir na prática, tá? É possível, mas fica bem difícil, E aí você tem um caminho mais fácil, mais difícil. Em geral, a gente tenta pegar o caminho que é um pouquinho mais fácil. A Rê falou que você precisa ser necessariamente no solo sempre. Não precisa ser necessariamente no solo sempre. Não tem nenhuma regra que precisa ser sempre, tá? Só para deixar claro. O que tem são sempre formas ideais, formas que não é obrigatório, mas seria melhor. Então, por exemplo, se você vai fazer sentado numa cadeira, dá para fazer. O ideal é assim, desencostar as costas da cadeira. Por quê? Porque quando você encosta as costas na cadeira, tem chance de você relaxar, aí você relaxou, o seu tronco encolhe, o ar fica mais difícil de entrar, você fica com mais dificuldade de respirar, você tem que fazer mais força, você tem que prestar atenção na sua respiração. Então, ficar ereto com o tórax aberto, você pode perceber que o ar entra e sai mais fácil. E a ideia na meditação é que chegue num ponto que você não perceba que está respirando. Tá? E aí, quando você não percebe que está respirando, a coisa começa a ficar legal, digamos assim. fica uma coisa mais perceptível da experiência. Tá? Mas não precisa, você pode fazer sentado, deitado, como eu falei, com o olho aberto, de ponta cabeça. Vai testando. Se você conseguir atingir um estado que você se sente, se você não dormiu, por exemplo, deitado, não tem problema nenhum de estar deitado. Só que a maioria das pessoas, você vai deitar, a gente tem um condicionamento de que quando a gente deita, a gente quer dormir. Você já manda a mensagem pro seu cérebro, ó, deitei. Mas você não vai conseguir ficar 3 minutos ali e vai começar a roncar. Então, é cada corpo é cada corpo. Tá? Bom, além das técnicas do yoga, né, que são importantíssimas, temos o ambiente. Né? Depois que o corpo está pronto, preparou, está tudo lindo, precisa preparar o ambiente. Né? Muita gente me fala, nossa, como que eu faço para me concentrar no barulho? Eu geralmente respondo, pô, você não consegue ir para um ambiente sem barulho, comprar um fone de ouvido? Porque assim, dá para meditar? Dá para se concentrar com barulho? Dá. Só que você não vai conseguir isso agora. Você vai conseguir isso depois de anos de prática. Né? Talvez meses, talvez, mais anos, acho. Mais anos. Para você conseguir abstrair os barulhos. Tá? Então, sempre que puder, principalmente a prática da meditação mesmo, fazer em silêncio, maravilhoso. Se não der para fazer em silêncio, eu faço isso. Fone de ouvido, técnica do mantra, taco no fone, volume máximo, e fico aqui ouvindo o meu barulho. Então, já que é para ter barulho, eu escolho o barulho que eu vou ouvir. E aí, para mim, resolve. Tá? Mas, de novo, quanto menos dispersão você tiver no ambiente à sua volta, mais fácil vai ser. Se tiver rolando a obra, se você quiser meditar, fique à vontade. Só não vai se frustrar, entendeu? Porque você não vai se frustrar. O principal é esse, não se frustre. Se você está meditando e um passarinho pousou na sua cabeça e fala, nossa, estragou minha meditação. Não, velho, não tem que estragar. A meditação, ela é o que é. Entendeu? Não tem... Tava lá. O passarinho pousou, é isso, é a vida. Entendeu? Não tem... Ai, caramba. Então, se você não se frustrar, você pode meditar em qualquer lugar. Agora, se você ficar, nossa, hoje foi uma merda, então escolhe bem o ambiente. Escolhe bem o ambiente para você não sofrer.
Tá? Eu vou falar mais disso agora no final aqui, mas não é para ser um sofrimento isso aqui. Tá? Outra coisa importante, respiração. Respiração tem que ser o mais lenta possível, praticamente imperceptível, de tão leve que ela fica, né? E o ideal é que você chegue naquele ponto que você nem percebe, né? Você nem controla mais. E aí, esse é o ponto ideal para a respiração. E aí, por isso que é tão importante a gente treinar a respiração fora daquele momento de meditação. Então, quando você chega para o jogo, né, você já está preparada com o treino. E aí, o treino vai deixando sua respiração mais profunda, mais leve, e assim por diante. Eu acredito que todos vocês que estão aqui, depois dessas quase 8 semanas já devem ter sentido alguma diferença na facilidade que o ar entra e que o ar sai. Eu não sei explicar exatamente, mas parece que o ar entra mais fácil, né? Parece que o corpo solta aqui a região das costelas e a pressão é diferente, o ar flui. Isso eu sinto claramente assim quando eu faço a respiração abdominal. Eu sinto assim que meu corpo ele flui nesse movimento da respiração. E hoje eu não controlo mais, entendeu? Por muito tempo eu tive que ficar controlando. Joga a barriga para fora, joga a barriga para dentro, joga a barriga para fora, joga a barriga para dentro. Hoje eu não preciso mais fazer isso, meu corpo faz sozinho, é igual andar de bicicleta, tá? Então, a ideia é que ao longo do tempo vocês também ganhem essa habilidade de respirar profundo, né? E nasal. Que mais? Técnica, né? Para ter uma meditação tem que ter uma técnica. E sempre uma técnica, tá? Senão você já vai sair o foco é uma coisa. Então é uma técnica. Se quiser fazer outra no outro dia, beleza, mas naquela hora é uma técnica. Uma técnica que de preferência promova algum relaxamento muscular e mental, tá? Porque a meditação, ela é um estado autoinduzido. Então, ela só vai acontecer se você estiver receptivo para aquilo. Se você estiver tenso, se você estiver nervoso, não vai acontecer. Você até pode tentar meditar e se acalmar, ficar um pouco mais tranquilo, mas a meditação em si não vai acontecer. Então, a ideia é sempre procurar técnicas que promovam relaxamento, tanto muscular, tanto mental. E aí escolhe a sua âncora, escolhe o seu ponto de atenção e mantém. Dispersou, volta, dispersou, volta, dispersou, volta. E é isso. Ninguém pode te induzir a isso, tá? Eu sempre gosto de falar isso, porque por mais que eu esteja aqui conduza a aula, conduza a meditação, eu não consigo fazer ninguém meditar. Nem dá. Você tem que estar com você, na sua concentração, e aí você manter sua atenção nesse ponto, e aí é você com você. Eu te mostro o que você tem que fazer. Aí como você vai fazer é você com você, tá? Então, foca sempre nisso, manter a atenção no ponto que você escolheu, e depois que você iniciou a meditação, você não muda mais. Aí eu já te falo, essa parte da aula eu coloquei aqui porque é o seguinte, eu já há muito tempo eu fazia meditação e começava a meditação no, sei lá, no sol. Aí tava lá no sol, pá. Aí chegava uma hora que o sol saturava a cabeça aqui. Eu falava, nossa, não aguento mais fazer sol. Agora eu vou prestar atenção na minha respiração. E aí, nossa, a respiração ficou chata. Agora eu vou fazer, tipo, eu ia mudando. Assim, é um negócio que tipo, você está se enganando. Porque a meditação ela vai ocorrer na saturação da mente. Na hora que você satura num ponto, aí que ela vai ocorrer, tá? Outra coisa importantíssima, muita gente comete esse erro, que é não ter um fim para a meditação. Não ter um tempo, não ter um fim, não ter uma música, não ter um sinal, não ter um sinal de fumaça, não ter alguém cutucando. É deixar a meditação livre. Vou sentar aqui e vou meditar quanto tempo der. Por que isso é um erro? Porque quando você não tem começo, meio e fim pré-determinado, você fica perdido dentro da técnica. Você não fica fazendo uma técnica. Você fica apenas ali observando o que está acontecendo. E você não está com uma proposta de, naquele período, se concentrar naquele ponto. Que não tem um período. Né? Você precisa de um prazo para ter claro a técnica. E por fim, e não menos importante, inclusive
Isso é o assunto principal dessas 2 últimas semanas, né? Como criar esse hábito, né? Como inserir essa meditação no dia a dia. Antes de tudo, né? Antes de falar de hábito, eu quero ressaltar que isso vai acontecer no seu tempo, naturalmente. Então, quando eu faço um desafio, a proposta não é que ninguém se frustre porque não fez todo dia, nem que... Não. A ideia só é que você se desafie a fazer o máximo que você puder, não precisa ser todos os dias. Se você encarar a meditação como obrigação, dificilmente você vai ter sucesso nela, tá? A meditação, eu gosto de dizer assim que ela tem que ser um banho, tem que ser igual tomar banho, tá? Então é um momento de higiene, assim. Então, às vezes tá frio, você tá com preguiça, você não vai tomar banho, e tá tudo bem. Você vai dormir sem tomar banho, e no outro dia você toma banho. Só que o que tem que acontecer? No outro dia você tem que acordar com aquela sensação de, nossa, tô precisando tomar um banho. Aí é um sinal que a meditação está indo no caminho certo. Se você fica um dia, 2 dias sem praticar, e você fala, nossa, eu estou precisando desse negócio, esse negócio me faz bem, me limpa. Então, porque a meditação, se o banho é a higiene corporal, né? Sente aquela sensação de limpeza no corpo, a meditação é a higiene mental, sente uma limpeza na mente. Então, enquanto não brotar essa semente que eu estou tentando plantar aqui, espero que já tenha brotado, pelo menos um arbustozinho ali, para dar algum fruto, mas enquanto não brotar essa semente da meditação, enquanto você não gostar da prática, você pode usar planilha, aplicativo, meditação, fazer aposta, enfim, fazer curso, pode entrar em 3 cursos seguidos, 10 cursos, meditação em grupo, meditação sozinho, meditação não sei o que, meditação não sei o que lá. Enquanto você não gostar, enquanto você não aprender a gostar do passo a passo, dificilmente você vai conseguir aprofundar essa sensação que a prática promove. Lembrando sempre que em alguns momentos a meditação não vai ser gostosinha, você vai tentar fazer um negócio legal, mas no dia vai ser ruim, mas tá tudo bem também, tá? Mas o que eu tô falando é você gostar do processo, é gostar do que aquilo te promove, não do dia em si, específico. Beleza? E aí, só para concluir, né? Uma coisa que eu já falei, mas vou repetir. Maneira mais fácil que eu vejo, né? Eu vejo, e especialistas em hábitos veem também, de você inserir um hábito novo no seu dia. Primeiro, ou substituindo, né, algo por algo, ou empilhando. Então, por exemplo, vou escovar meu dente de manhã e vou meditar. Eu vou terminar meu almoço e vou meditar. Eu vou, antes do meu almoço, eu vou meditar. Você coloca a meditação no momento pontual, conjuntamente com algo que você já faz com frequência. Então, pode ser escovar o dente, pode ser tomar banho, pode ser tomar café da manhã, pode ser almoçar, pode ser jantar, pode ser acordar, pode ser dormir. Algum momento do dia que se repete sempre. E aí você já vai ter a hora da meditação. É igual a hora de escovar o dente. A hora de escovar o dente, na hora antes você vai dormir, pelo menos em geral, né, as pessoas geralmente escovam o dente 3 vezes. Antes você vai dormir, depois do almoço e quando você acorda de manhã. E por que as pessoas fazem isso com tanta tranquilidade todos os dias? Porque já virou um hábito. Né? Você já sabe que o seu corpo já está acostumado que tem que fazer aquilo. E com a meditação tem que ser a mesma coisa. Você escolhe algum horário e insere ela junto. Uma coisa puxa a outra, né? Muita gente pergunta também qual que é o melhor horário. Não tem a mínima ideia, você tem que encaixar na sua rotina. O que eu recomendo é que você tente fazer num horário que você não esteja com sono. Porque se você tiver com sono, você vai acabar dormindo. E aí, se dormindo, você não meditou. Mas também não tem problema você dormir. Mas só não é meditação. Você só vai relaxar, mas não vai dormir. Ou não vai atingir o estado da meditação. Para hoje era isso. A aula foi até muito mais longa do que eu esperava, mas esse assunto aqui não tem problema. Não sei se vocês não tiverem com muita pressa aí. Vou passar uns 10 minutinhos para fazer a nossa prática. Vai ter mais ou menos uns 20. E aí, se alguém tiver com compromisso, você me avisa aí que eu faço mais curto. Mas se não, vamos fazer uma prática de 20 minutinhos agora. Para a gente fechar, né, essa aula teórica, fechar esse assunto, fechar a parte teórica do curso. Durante essa semana eu vou terminar todos os e-books e até final de semana, até no máximo, até terminar o desafio lá, eu mando todos eles para vocês, para ter tudo isso escrito, para você consultar, para você voltar quantas vezes quiser. E vamos praticar esses últimos dias aí. Tem aula quinta-feira,
vai ter todos os dias a prática como que chama? Do desafio. E no último dia do desafio eu vou tentar fazer ao vivo também. Se vocês puderem estar comigo ao vivo, e a gente termina ao vivo, bate um papo e é isso por hoje. Acho que é isso. Vamos fazer a prática de hoje.